Ora para nós, Manu. Ora, Deus, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui reunidos no Teu nome. Amém, Senhor. Na certeza, Pai, de que o Senhor está conosco, de que o Senhor, Deus, é o motivo de nós estarmos aqui reunidos. Pedimos a Deus que o Senhor venha usar a vida da Sandra, use as nossas vidas, fala da maneira que o Senhor quiser. Pai, diminua o nosso eu, a nossa opinião, Amém, aquilo Senhor. que a gente acha, Amém, e que Pai. prevaleça sobre nós a Sua palavra. Amém, Senhor. Que a Sua palavra, Deus, é que nos cure e que nos liberta. Amém, Por Senhor. isso, no nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, fala conosco, abre o nosso entendimento, e que a Sua palavra não seja só ouvida por nós, mas seja praticada. Amém, É Senhor. o que eu peço, Deus, eu te agradeço no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Então, meninas, estamos no segundo livro de Samuel. Por um segundo eu ia falar de Manuel. Eu falei, gente, Manuel, é o novo livro da Bíblia. Ai, para descontrair. O segundo livro de Samuel, no capítulo 14. Vamos contextualizar, que eu tô rindo, mas não tem nada de engraçado nesse contexto, nesses capítulos. Vamos lá. Aqui, né, a gente começa a ver os pecados de Davi começam a gerar frutos. Todos nós sabemos qual é o salário do pecado, né? O salário do pecado é a morte. E quem é o pai do pecado? É o inimigo, é Satanás. E ele é o quê? Ele veio para roubar, matar e destruir. E ele, na vida de Davi, ele faz uma festa. Quando ele começa a fazer a bagunça, quando Davi se rende de uma forma tão vil ao pecado, né? Então, aqui, já vimos que a filha de Davi foi... Bom, vamos lá. O Davi tinha muitos filhos. E Tamar e Absalão eram filhos da mesma mãe e do mesmo pai. E ele tinha Amnon. Amnon era meio-irmão deles dois, né? E aí seu filho Amnon estupra sua meia-irmã Tamar. Esse Amnon estuprou a irmã dele. Absalão, que é irmão de Tamar, vinga-se, né, pela irmã e mata um meio-irmão. Então nós temos aqui irmãos estuprando uns aos outros, matando uns aos outros. Nós temos aqui a verdadeira Sodoma na vida de Davi, na família de Davi, né? Davi fica furioso quando soube dessa coisa toda, mas ele não faz absolutamente nada sobre esses crimes, nada, ele não toma nenhuma atitude com os filhos. A Bíblia traz, né, com muita... né, na ferida, né, na ferida aberta, o quanto que os pais omissos da Bíblia causaram problemas para os seus filhos, né? Isso é um, sabe, um clique muito grande para nós pais e mães, no caso aqui nós mães, né? Para o cuidado que a gente tem que ter com os nossos filhos. Porque a gente vê aí nesses livros de Samuel, Eli tendo problema com os filhos, a gente depois vê Saul tendo problema, e a gente vai vendo problema em cima de problema, e assim... E agora Davi com um filho estuprador da própria irmã e homicida do próprio irmão. Embora Davi tenha sido perdoado por Deus pelos crimes hediondos que ele cometeu, né? Ele foi perdoado por Deus pelos seus pecados. Pecados são sementes plantadas. Crimes, essas coisas são sementes plantadas que geram frutos danosos. Tudo na vida da gente é semente, até a nossa palavra, principalmente a nossa palavra, é semente. A gente planta aqui, a gente colhe aquilo que a gente planta, né? Eu costumo dizer que não vai sair manga de um cajueiro, nunca. Podem fazer o que for, mas de um cajueiro só sai caju. Pode não sair nada, mas se tiver que sair alguma coisa, vai ser caju. E assim é com a nossa vida, né? Se a gente planta chuva, a gente vai colher tempestade. Se a gente planta pecado, a gente vai colher a morte. E é assim.
Davi após obter, olha bem essa palavra, Betseba, porque mais uma vez eu vou repetir que eu não acredito que Betseba foi porque quis. Davi era o rei, ela era simplesmente a esposa de um oficial dele. Então, depois de ele obter Betseba, ele obteve e engravidou, né? Ele mata Urias, seu marido, e assim ele se torna moralmente incapaz de repreender as atitudes hediondas dos filhos, né? É a mesma coisa que uma mãe fumante dizer que o filho não pode fumar. Davi fez isso, né? E aí ficou difícil para ele repreender depois, porque moralmente ele era falido ali. Embora ele tenha se restaurado com o Senhor. Mas uma coisa é o perdão do pai, outra coisa é a vida na terra, aqui, o que você plantou, né? Davi se retifica com Deus, mas ele está marcado pelo pecado. E recebe salário desses pecados, né? Que foram um filho estuprador, um filho homicida, um filho assassinado pelo irmão e uma filha estuprada pelo irmão. Tudo que os exemplos dados por esse pai, todos esses exemplos dados por esse pai, fez com que seus filhos fossem corrompidos moralmente. E fica aí uma grande reflexão para a nossa vida, não é só para o dia de hoje, é para a nossa vida. Os filhos aprendem não do que a gente fala, mas daquilo que a gente faz. Eles repetem exatamente como a gente faz. Capítulo 14. A volta de Absalão. Joabe, cuja mãe era Zeruia, soube que o rei Davi estava sentindo muita saudade de Absalão. Então mandou buscar uma mulher esperta que morava na cidade de Tecoa e disse: finja que está de luto, vista as suas roupas de luto e não penteie os cabelos. Faça de conta que você já está de luto há bastante tempo. Então vá falar com o rei e diga a ele o que vou dizer a você. Aí Joabe disse o que devia falar. A mulher foi até o lugar onde o rei estava, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão em sinal de respeito e disse: por favor, me ajude, ó rei. O que é que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: o meu marido morreu, eu sou uma pobre viúva. O Senhor, eu tinha 2 filhos. Um dia eles brigaram no campo. Não havia ninguém para apartar a briga. Um deles matou o outro. Agora todos os meus parentes ficaram contra mim. Estão exigindo que eu entregue a eles o meu filho porque querem matá-lo, pois ele matou seu irmão. Se fizerem isso, eu ficarei sem nenhum filho. Eles vão destruir a minha última esperança e vão deixar o meu marido sem nenhum filho para manter vivo seu nome. Davi respondeu: volte para casa que eu cuidarei deste assunto. Senhor, disse ela, eu e minha família aceitaremos a culpa por qualquer coisa que o Senhor fizer. O Senhor e sua família ficarão inocentes. Então disse o rei: se alguém ameaçar você, traga-o aqui, e ele nunca mais a incomodará. Senhor, disse ela, por favor, ore ao Senhor seu Deus, para que os meus parentes que planejam vingar a morte do meu filho não cometam um crime maior ainda, matando o meu outro filho, disse Davi. Eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que ninguém tocará no seu filho. Senhor, disse a mulher, deixe-me dizer somente mais uma coisa. Está bem, respondeu ele. Por que o Senhor fez uma coisa tão errada com o povo de Deus? Perguntou ela. Ó rei, o Senhor não deixou que seu filho voltasse do estrangeiro. Assim, com o que acabou de dizer, condenou a si mesmo. Todos nós morremos. Somos como água derramada no chão, que não pode ser juntada de novo. Mesmo Deus não traz os mortos de volta à vida, mas o rei pode dar um jeito de trazer o homem de volta do estrangeiro. Ó rei, eu vim falar com o Senhor agora porque o povo me ameaçou. Aí eu pensei, vou falar com o rei, pois tenho a esperança de que ele atenda ao meu pedido. Pensei que o Senhor me atenderia e me salvaria daquela que está tentando matar o meu filho e a mim, e que quer nos tirar da terra que Deus deu ao seu povo. Eu, a sua criada, também pensei que a sua promessa me salvaria, pois o rei é como um anjo de Deus e sabe tudo.
Que o Senhor, nosso Deus, esteja com o Senhor. Eu vou lhes fazer uma pergunta, respondeu o rei. Você vai me dizer toda a verdade. Pergunte o que quiser, Senhor, respondeu ela. Foi o Joabe que pôs você nisso, não foi? Perguntou o rei. Ela respondeu, digo, por tudo que é sagrado, que não há jeito de escapar da sua pergunta. Sim, foi o seu oficial Joabe que quem me disse o que fazer e falar. Ele fez isso para resolver este caso. O Senhor é sábio como um anjo de Deus, sabe tudo o que acontece. Mais tarde o rei disse a Joabe, eu resolvi fazer o que você quer. Vá e traga de volta o jovem Absalão. Então Joabe se jogou no chão em frente de Davi, em sinal de respeito, e disse, Deus o abençoe, ó rei. Agora eu sei que o Senhor está satisfeito comigo, pois atendeu o pedido que eu, o seu criado, fiz. Então Joabe levantou-se e foi à cidade de Gesur e trouxe Absalão de volta para Jerusalém. No entanto, o rei deu ordem para Absalão não morar no palácio. Eu não quero vê-lo, disse ele. Aí Absalão foi morar na sua própria casa e não apareceu mais diante do rei. Em Israel não havia ninguém tão famoso por sua beleza como Absalão. Ele era perfeito da cabeça aos pés. Tinha muito cabelo que ele cortava uma vez por ano, quando ficava muito comprido e pesado. A sua cabeleira pesava mais do que 2 quilos, de acordo com a medida real de pesos. Ele tinha 3 filhos e uma filha chamada Tamar, que era muito bonita. Absalão morou 2 anos em Jerusalém sem ver o rei. Então mandou buscar Joabe para lhe pedir que fosse falar com o rei em favor dele. Mas Joabe não quis ir. Aí ele mandou buscá-lo de novo, mas Joabe recusou novamente. Então Absalão disse aos empregados, olhem, o campo de Joabe é pegado ao meu, e nele há uma plantação de cevada. Vão lá e ponham fogo no campo dele. Então eles foram e puseram fogo no campo de Joabe. Aí Joabe foi à casa de Absalão e perguntou, por que os seus empregados puseram fogo no meu campo? Absalão respondeu, eu mandei chamar você. Quero que você vá dizer ao rei Davi o seguinte, afinal de contas, por que foi que eu voltei de Gesur? Seria melhor ter ficado lá. Absalão continuou, eu quero falar com o rei, eu sou o culpado, que ele mande me matar. Então Joabe foi conversar com o rei. E o rei mandou buscar Absalão. E este veio, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão diante dele. E o rei o beijou. Então, as explicações são assim. Joabe trama para a volta de Absalão. Ele faz, a exemplo do capítulo 12, né? Quando Natã trouxe aquela palavra de Deus e o juízo de Deus também para Davi, ele tenta fazer a mesma coisa, mas ele mente. Ele faz um teatro lá com essa mulher, na esperança que Davi entenda que é a palavra de Deus, ou entenda que aquilo foi como aconteceu com Natã. Joabe encena que Deus está falando por uma mulher, Davi soube que era uma... Davi não era bobo, né? Davi entendeu que era uma farsa, mas permite que Absalão volte ao reino. Afinal, o que a mulher falou tinha lá a sua lógica, né? Embora não quisesse vê-lo. A gente vê aqui uma família completamente abalada, destruída, desestruturada, desolada. Uma família que irmão mata irmão, né? Que irmão estupra irmã. O estupro e o homicídio deixaram a família em cacos. O interessante é que a Bíblia não esconde... É muito interessante isso, né? A Bíblia não esconde essas histórias vis, essas histórias hediondas. A Bíblia não esconde, pelo contrário, ela deixa como exemplo, ela deixa como aprendizado para nós, né? A Bíblia não trata Davi como um grande herói. O trata como um grande pecador. Sem esconder essas histórias bizarras, ela mostra Davi como ele era, um homem como a gente. E em certos pontos até pior do que a gente, né? A pergunta que não quer calar é a seguinte, onde está Deus aí, nesses 2 capítulos? Aonde está Deus? Como é que Deus permite que Tamar fosse violentada? Como é que Deus permite todas essas histórias?
a gente vê que Deus está cumprindo a sua promessa de juízo. Essa é a resposta. Lá no capítulo 12, Natan trouxe uma palavra de juízo, dizendo o que ia acontecer com os filhos de Davi. Em colheita desse fruto que foi os 2 pecados gravíssimos que ele cometeu. Né? Os 3, né? Ele deve ter forçado a Betseba, ele adulterou com Betseba e mandou matar o marido dela, né? O próprio Deus falou, Davi, lá no capítulo 12, Davi, como consequência do seu pecado, terão revoltas e sangue em sua família, e você sofrerá as consequências de seus crimes. E é isso. É isso que está acontecendo. A espada está tomando conta da casa de Davi. O juízo caiu sobre a casa de Davi. Essa é a típica situação de um mundo sem Deus. Deus não aparece nesses capítulos. Ninguém foi procurar Deus. Ninguém trouxe Deus para ali, para esse monte de coisa ruim, para que Deus intervisse nisso tudo, né? E é assim que o mundo sem Deus funciona. Um mundo onde Deus não é buscado, não é invocado, é desse jeito que acontece. Esses crimes horríveis, é isso que a gente vê no mundo da gente, onde a gente vê Bíblia sendo chutada como bola, a gente vê Bíblia sendo colocada no vaso sanitário. Gente, essa cena me deixou tão triste que eu chorei ver a palavra de meu pai jogada num vaso sanitário. Eu chorei vendo isso. Essa situação nos impacta, não é? É muito triste a situação de Tamar ao sair do quarto de Amnon, quando ela, em desespero, se pergunta, e agora? Como é que eu vou cobrir a minha vergonha? Ela sai envergonhada, destruída, devastada. E ela se pergunta, como eu vou cobrir a minha desgraça? O conflito entre Davi e Absalão continua, e Absalão planeja o mal de Davi. O coração dele está tomado pelo mal. Ele matou o irmão e ele deu completa legalidade para o inimigo tomar conta dele. Ele não se retrata com o Senhor, ele não entra em arrependimento. Ele, ao contrário, ele se justifica pelo crime de Amnon, né? E Absalão planeja o mal de Davi por cerca de 4 anos. No versículo 25, vemos um recurso literário, onde o autor quis dizer que Absalão era o cara. Lembra que disse que ele era perfeito, lindo, maravilhoso, não sei o quê? Ele era o cara, ele era bonito, era perfeito, ele era inteligente. Ele tinha, né, a lábia, ele tinha a sabedoria, a eloquência. Joabe e Absalão tramam para que Davi o receba. E no versículo 33, Davi manda chamá-lo. Assim, Absalão volta ao convívio com o rei no palácio. Aqui a gente vai ver no próximo capítulo que Absalão vai dar um golpe em Davi, né? Ou seja, em momento nenhum, Davi desceu juízo em Absalão. Ele alimentou o mal. Porque a gente, quando não corta o pecado, a gente, quando não enfrenta o errado, a gente entra em um cenário de conivência. E a gente passa a ser pecado também. Então, assim, a gente tem que ter um cuidado enorme com as nossas associações. Essa é a lição que eu gostaria de deixar no dia de hoje. Cuidado com as associações, sabe? Porque a gente, quando se associa para uma taça de vinho, um copo de Coca-Cola, a gente pode estar entrando em destruição. Porque o mal vem, a palavra, né, vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas o mal também pode vir pelo ouvir e ouvir a palavra do inimigo. Sabe? O mal, a gente pode estar no momento mais frágil por
alguma circunstância do dia, e a gente, quando para com a pessoa errada, ouve a coisa errada, a gente pode tomar um rumo que pode até ser irreversível para a vida da gente. Ou, se não irreversível, bem danoso, sabe? Isso no trabalho da gente, isso no nosso casamento, nos nossos relacionamentos, de mãe para filho, de amigo para amigo, de vizinho, qualquer instância de relacionamentos. A gente tem que ter um cuidado tremendo com quem a gente se associa na acepção da palavra, inclusive, de sociedade. Para quem tem empregados, a quem a gente emprega. Para quando a gente vai se empregar, a quem a gente está resolvendo deixar a nossa submissão em jogo, porque a gente vai ter que respeitar a autoridade. Até numa igreja, a gente tem que ter um cuidado enorme na saúde da igreja que a gente resolve plantar as nossas vidas, sabe? A nossa família. Porque o inimigo não brinca de ser inimigo. Levem essa frase. Eu acho que a frase do dia de hoje é: o inimigo não brinca de ser inimigo, assim como Deus não brinca de ser Deus. O inimigo não está na brincadeira de ser inimigo. O inimigo veio para roubar, matar e destruir, nos mais amplos aspectos, em todos os aspectos da nossa vida. Porque ele tem certeza que ele não vai me levar. O inimigo sabe que ele não vai me ganhar mais, que está perdido para mim. Mas através das minhas ações, através das minhas associações, ele tem a esperança de que eu não leve a palavra do Senhor e pessoas não sejam alcançadas. Ele tem a esperança que as minhas filhas se percam e também não levem a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, a nossa missão, ela não é em progressão aritmética, ela é em progressão geométrica, porque para um que eu ganhe para o Senhor, esse um vai ganhar tantos, desse tantos vai ganhar outros tantos e outros tantos. Então, é em progressão geométrica, sabe? E Satanás sabe disso. Então, ele quer roubar, matar e destruir. E era isso que eu tinha para dizer hoje e queria que vocês complementassem aí. Por incrível que pareça, não tem nada a dizer. O único comentário é: como a marreta soltou do cabo da vida de Davi, né? Como um abismo puxa outro abismo, literalmente. Um negócio vai desencadeando em outro, vai pecando, e aquilo vai trazendo uma maldição terrível. Impressionante. É tão real, é tão atual quanto o dia de hoje. É tão atual, é isso aí mesmo que você está dizendo, é tão atual que a gente... eu tenho um exemplo assim, não vou dizer nomes que não tem nada a ver, mas vocês também não conhecem. Uma amiga que já vivia em pecado, mas quando ela se converteu, ela não era casada, ela vivia em pecado e ela não conseguiu casar. O marido não aceitou. E aí, ela continuou vivendo em pecado, mas firme na igreja, firmaça ali na igreja, na esperança de que aquilo... Só que essa união dela era degringolada, não tinha... Ela conseguiu sair do pecado. Sair, entre aspas, né? Porque ela tinha filhos feitos no pecado. Mas, enfim, os filhos alcançados pelo Senhor e tal, ela saiu do pecado. O que ela fez? Arrumou um namorado. O que ela fez? Botou o cara para morar com ela. Esse cara ainda não está separado. Olha bem, esse cara ainda não está separado. Ela, além de estar no pecado da fornicação, ela está no pecado do adultério. O que aconteceu? O que aconteceu? Ela está desviada. Largou a igreja. Ela vai mexendo nas coisas mais simples do cotidiano e vai voltando tudo aquilo que ela viveu no início. É isso. É isso. Sabe? É triste. Eu olho assim, eu fico tão triste. Porque
Desviou. De vez em quando ela posta uma coisa ou outra lá com a Bíblia, mas ela não está sob a tutela espiritual, sabe, de um pastor, congregando como a Bíblia manda. Não tá. Desviou. Gente, eu fico tão triste com isso, porque nós vamos ser cobrados, né? A gente não gosta muito de ouvir isso, mas nós seremos cobrados. Quem conhece a verdade, você sabe, se você faz você toma uma atitude sabendo que aquilo está errado, gente, tem consequência, não tem jeito. Não adianta achar que, tipo, Deus é misericordioso, amém, glória a Deus por isso, senão ninguém estava aqui hoje. Mas assim, daí você ser praticante do pecado tem uma consequência, tem um preço muito alto, entendeu? E que hoje ela pode não estar enxergando, mas infelizmente ali na frente ela vai encontrar todas as consequências. Igual Davi. Né? Igual Davi, não tem jeito, é a lei da semeadura, né, gente? É aquela coisa, era tanto um problema o marido dela e ela viver em comunicação, que ela conseguiu resolver 2 problemas, porque ela continuou com o pecado que ela estava lá atrás e ela só agregou mais 2, né? O adultério mais a fornicação. Agora o problema não tem 1, ela tem 3. Exatamente, exatamente isso, exatamente. Exatamente então, a gente isso. precisa vigiar muito, 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 muito. Nenhuma de nós aqui está livre de cometer algum pecado desse, né? Sim, sim. E até pior que esse, né, gente? Até pior, né? Nós não somos perfeitos, por isso nós estamos aqui tentando alertar umas às outras para que estejamos vigilantes. Né? É exatamente esse o princípio da congregação, né, Manu? É a gente lembrar a outra de que, não, peraí, vem cá, olha, mas vê. Corpo, né? É como o corpo. O corpo ele faz exatamente isso, a Carla tá aí, sabe dizer muito bem. A gente acaba compensando uma coisa na outra, né? Sim. Às vezes falta uma coisa o outro vai e supre, né? Um sabe de uma coisa, o outro faz melhor do que aquele, né? Um escreve melhor com a mão direita, o outro escreve melhor com a mão esquerda, né? E um vai ajudando ao outro, uma parte do corpo precisa da outra para funcionar. Por isso a importância de estarmos reunidos, né? Até porque quando a gente começou a estudar aqui, uma coisa que eu sempre falei foi: ovelha sozinha presa fácil. É verdade. Né? Por isso que as ovelhas elas andam em bando, grupos. É verdade. Né? Porque ela sozinha, o lobo vem e pega. É verdade. Né? Mas quando o lobo ele vê aquela quantidade inteira, ele tem que arrumar uma estratégia, porque senão ele é sufocado. Então a ovelha não é um animal para andar sozinho. É diferente de um leão. O leão ele consegue viver no reino completamente sozinho. A ovelha sozinha ela morre. Né? Ela não dura dias. Então, nós não nascemos para estar sozinhos, nós precisamos estar perto, precisamos estar juntos, né? Hoje em dia, nós, assim, eu falo isso por mim, a gente precisa ter muito cuidado para a gente não pegar a antipatia do ser humano. Né? Porque a gente faz muita besteira. Às vezes a gente fica mesmo com antipatia para vontade de não conviver com ninguém. Mas se você não conviver com ninguém, você vai pregar para quem? Não, é verdade. É verdade, é verdade. Você vai evangelizar para quem? É verdade. O que você está fazendo nesse mundo se você não vai falar de Jesus para ninguém? Entendeu? Então você precisa realmente quebrar os seus bloqueios. A minha professora de interagir. A minha professora de processo penal, da faculdade, ela falava assim, que todo mundo é criminoso na sua essência. Sim. Por quê? Se qualquer ser humano ameaça sua família, a sua primeira reação é você defender a sua família com o que tiver, o meio que for e com a consequência que vier, entendeu? E é o mesmo exemplo do que Deus faz pela gente com o exemplo do rebanho, da ovelha, que tem que andar em bando. Então, assim, se a gente tem uns aos outros para poder se apoiar, a gente, no momento de raiva, de fúria, a gente consegue desabafar, olhar por outra ótica, ter outra perspectiva. Agora, se você está sozinho, num momento de fúria, o seu instinto animal e humano vai falar mais alto. Porque a gente é racional e irracional ao mesmo tempo, gente.
A gente sai, a gente vai de 0 a 100 muito rápido. É verdade. Muito rápido. É verdade, é verdade, é Então, assim, verdade. não faz o menor sentido você passar pela vida caminhando sozinho. Não. É verdade. Eu sei que Calma, você tá errado, né? nos piores momentos que eu passo, eu ligo pra Camila. Eu falo isso sempre, né? Eu ligo pra Camila, falo, Camila! Agora eu mato Camila! Não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A Camila é a paz. A Camila é a paz. A Camila, calma, amiga. Amiga, você sabe que isso aí eu também acho que é horrível. Mas calma, calma, porque se você for assim, você vai perder. Aí começa. Pá, 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 pá. A frase da Camila, se ela tivesse que tatuar uma frase é assim: o amor constrange, amiga. O amor constrange. Ama. Ela não é tão delicada, né? Não, mas tá no caminho, né? A Camila. No Mestre dos Magos, Sandra. Acontece um caô, a Manuela aparece na minha frente, ela se materializa na minha frente. Cara, Deus é muito bom, né? De botar essas pessoas, né? Ela liga e fala, não surta. Ou ela liga e fala, não surta. E aí começa. Ou ela dá 5 minutos e ela aparece na minha frente, entendeu? Eu tenho a impressão que pra Carla também ela é assim, hein? É pra um bocado de gente. A gente precisa ordenar a Manu, né? A gente precisa abrir de novo aquela igreja e ordenar a Manu, né? Não precisa não, tá tudo bem. Eu já tô atarefada aqui. Tá de bom tamanho sobre esse assunto. Ó, Manu, eu tô indo morar em Friburgo, hein? Eu vou levar esse projeto adiante, hein? Vem logo pra cá, vem logo pra cá. A gente vai reabrir essa igreja, Manu. Sandra, vou ter que orar por você. As ideias. A gente vai, mas a Manu, eu tenho um chamado, você também tem. A gente vai fazer o quê? Quando chegar lá, Manuela Garcia, o que tu fizeste do talento que eu te dei? Mas eu tenho umas coisinhas pra apresentar pra ele. Sim, umas coisinhas. Manuela, e as 350 mil vidas que você tinha que trazer pra mim? Eu vou falar assim, olha, eu trabalhei com o que deu. Manuela vai montar uma cartolina cheia de pompom e vai chegar e Jesus, olha só, foi assim. Aí ele vai dizer, Manuela, está queimado o teu chamado no meu trono. Eu quero ver. Eu vou falar, Deus, com o que eu tinha era o que deu pra fazer. Entendeu? Não, mas aí ele vai dizer, sabe o quê? Eu te dei a Sandra. Deus, faz isso, Deus. Eu te dei a Sandra, que era o grilo falante do teu ouvido. Você tá muito rueira, hein, Carla? Cadê a Carla? Carla, você tá comendo com meu marido? Você tá muito rueira, hein, Carla? Amém, né, Jesus? Vamos orar. Meu marido sumiu. Meu marido falou que queria comer hambúrguer, que não queria comer salada, que tava... Primeira semana passada ele brigou comigo porque ele tava de dieta, eu falei que a dieta dele não é pra frente. Porque eu não preciso de ser profeta pra descobrir isso, né? Aí hoje, tá com tudo aqui guardado na geladeira, ele... Vontade de comer uma besteira. Eu falei, Antônio, hoje é quinta-feira ainda. A gente comeu pizza antes de ontem. Não, vou comer um hambúrguer. Sumiu, eu achei que ele tava comendo com a Carla, mas ele tá comendo em outro lugar. Foi, né? Lógico. Acho que a Carla tá lá no Labamba. Ai, minha boca chegou... Eu vou levar pra você. Oi? Cara, eu amo lavanda. Eu também, a minha boca, eu chego, tá me afogando de água na boca. É o meu restaurante preferido, gente. Lá aí também é o meu. Eu só fez. Nossa, eu amo É o Labamba. meu restaurante preferido. Melhor custo-benefício. Eu fui num restaurante terça-feira, eu até postei aí. Lá no... Ai, que lindo. Pode me falar onde é? Como é que chega? Não é pelo restaurante, pelo lugar. O lugar é lindo. Mas não vai... Calma aí, o de hoje que eu postei? Senhor meu Deus, nosso Pai bendito, querido, que a gente ama tanto, tanto. Te pedimos, Pai,
que continue nos orientando todos os dias, que continue sendo esse Pai diligente conosco e que nós, Senhor, estejamos sensíveis a Ti, à Tua vontade, ao Teu Espírito que habita em nós, para que nós façamos tudo na nossa vida segundo a Tua vontade, Pai. Para que a gente consiga, Senhor, seguir o Teu manual de vida, que é a Tua palavra, que a gente consiga, Pai, ser sal da terra e luz do mundo, efetivamente. Sê conosco, Pai. Ajuda-nos a entender, ainda quando as coisas da vida nos tiram desse foco. Traga-nos, Pai, cativos a Ti, que a nossa mente, Pai, não seja mais desse mundo, mas seja a mente transformada, aquela que é cativa ao Teu coração, à Tua palavra, Pai. Cuida da gente, Senhor. Cuida das meninas desse grupo. Pai, hoje eu quero Te pedir em especial pela Rita, Senhor. Oh, meu Pai, pela Rita, pelo Rômulo, pelo Rominho. Essa família que sofre e vai sofrer até o reencontro, a perda do filho, do irmão, e que isso fica tão avivado perto do aniversário dele, como foi ontem. Esse paizinho, Senhor, que está brigado contigo, e eu sei que Tu não leva isso em consideração, porque o Teu coração é bom, o Teu coração é de pai, e o Senhor entende que não somos mais que crianças birrentas, e ele está brigado contigo, sim. Senhor, eu Te peço, em nome de Jesus, que um varão Teu, uma varoa Tua, um filho Teu seja escolhido para cruzar o caminho dele, Pai, e que use de palavras que toquem o seu coração para que ele volte para os Teus caminhos, Pai. Pai, esse homem foi parar no hospital, está no hospital por conta do desequilíbrio emocional que ele está vivendo, a pressão quase 20, Senhor. Esse homem, eu acho que quer se entregar para encontrar logo com o filho. Mas ele tem outro filho aqui, ele tem a esposa, ele tem aquilo que o Senhor sonhou para ele. Por isso, Pai, eu Te peço, derrame Teu amor sobre ele, ainda que ele não esteja merecendo, mas quem de nós merece, né? O Senhor nos ama porque o Senhor resolveu nos amar, porque o Senhor é bom e resolveu nos amar, não porque mereçamos. Então, Senhor, cuida do Rômulo, cuida do meu amigo, Pai, cuida dele com seu amor, com seu carinho. Cuida da Manu, da família dela, da Nayana, da família dela, da Aninha, do bebezinho dela, da Bel, da Sofia. Cuida, Pai, dessa família. Cuida da Bárbara, Senhor, que está sumida, da Camila. Cuida da Rita, cuida de mim, da Carla, da Clara. Cuida de todas nós desse grupo, Senhor. Cuida com seu amor, com seu carinho. Nos dê uma noite de sono daquelas, Pai, que está escrito lá em Salmos, que a gente vai deitar a cabeça no nosso travesseiro e vai dormir o sono dos justos. Que todas nós consigamos isso, Pai. E no nome de Jesus, Senhor, dai-nos uma noite tranquila e amanhã um dia abençoado, sob a Tua tutela, e que nós estejamos com o olhar postos em Ti. Tudo isso eu Te peço, já Te agradecendo, Pai, no nome de Jesus. Amém.